doutor em irrigação e drenagem pela Exalc, professor titular da Unesp, tendo sido chefe do DEFER por 3 mandatos, com experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase na irrigação e drenagem. Professor e orientador dos programas de pós-graduação em gestão e regulação de recursos hídricos, Profágua, também da Unesp. Lá em Ilha Solteira, onde ele mora, e em irrigação e drenagem da Unesp de Botucatu. Semanalmente, o professor dá dica de agricultura irrigada no Pode Irrigar. Ele é atual professor titular da Unesp e um grande parceiro do Inovag, participação do Inovag, tem feito diversas lives, moderado diversas lives, inclusive uma recentemente que ele moderou sobre a questão da internet na irrigação, que eu achei fantástica. Então, hoje, professor, desculpa, eu achei que seria o Silvio primeiro, mas você, como nosso convidado, é um grande prazer tê-lo conosco, Silvio. Obrigado, Silvio, pela inversão aí também, tê-lo conosco. Você que é quase um cearense, sei quanto você gosta aqui do nosso estado, então, seguramente, você vai estar muito à vontade em falar do Ceará, mas também do semiárido, onde você conhece bem a questão da irrigação. Então, agradecemos a sua presença e a palavra é sua. Seja bem-vindo ao nosso live. Bom, obrigado, Hildo. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos vocês. E tudo isso que você falou, eu acho que o mais importante é que a gente tem um carinho muito especial e é recíproco de vocês com a gente, né? Por afinidades de trabalho, a gente acabou desenvolvendo laços muito fortes aí com o Ceará. Por 10 anos, saibam todos, todo julho eu passava férias aí, eu não, minha família. Eu passava 2 semanas porque alguém tinha que trabalhar, né? Então, sobrava só 2 semanas. Muito bem. Bom, obrigado novamente pelo convite. A gente vai tentar colocar para vocês um pouco do que a gente acha, do que a gente conhece do Ceará e do que a gente já viu aí, com destaque bastante para a Califórnia. Então, é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, vamos ver se a gente se dá bem com ela. Vamos ver, pensamento positivo, deu certo ou não? Temos uma tela? Temos uma tela, legal. Muito bem, o tema de hoje é manejo da irrigação e as estratégias para a sustentabilidade hídrica do semiárido. Se a gente cortar o semiárido, o que a gente vai falar, ela serve para qualquer região do mundo. Então, o que muda é o enfoque, as ações, né, que a gente deve empreender. A gente abre e fecha a nossa apresentação com o pivô central, né? E o pivô central foi escolhido, ainda que a presença desses equipamentos no Ceará não é tão recorrente como em outros estados. A gente usou as imagens do pivô central, primeiro pela beleza, né? E não primeiro, mas a ideia é mostrar o seguinte: o pivô não dá dúvida que esse ambiente é um ambiente irrigado. E não tendo essa dúvida, a gente sabe da sua importância, a gente pode falar de como colocar água no momento, na quantidade certa, e como expandir, como distribuir oportunidades socioeconômicas a partir dos efeitos multiplicadores da agricultura irrigada. O secretário bem falou da importância de se fazer uma agricultura ou uma agropecuária de alto nível. E a gente tem exemplos disso dentro do Ceará. Então, novamente, obrigado pelo convite. Então, o manejo da irrigação passa, basicamente, é o quanto e quanto irrigar. E a gente vai conversar, não passa, eu estou tentando ver se mostra assim, né? Então, essencialmente, o que a gente vai falar é o manejo via atmosfera. Por quê? Porque a gente imagina, né, que a nossa participação possa dar alguma contribuição para que o Estado possa, de fato, empreender, criar condições para que se tenha uma agropecuária de alto nível, aumentando a eficiência do uso da água, que nós vamos chamar daqui para frente de produtividade de água. O que nada mais é
do que produzir mais com a mesma quantidade de água. Então, nós vamos falar basicamente da atmosfera. E aí nós temos uma situação entre irrigação e agricultura irrigada. A gente gosta sempre de falar de agricultura irrigada, exatamente pelos efeitos multiplicadores, né, da agricultura irrigada nas questões socioeconômicas. O desafio do Brasil, como um todo, é ampliar as áreas irrigadas, e é um privilégio do nosso país essa situação. Porque outros países que começaram primeiro, Estados Unidos, com seus mais de 30 milhões de hectares irrigados, China, Índia, com seus 60 milhões de hectares irrigados, o desafio deles é não perder as áreas irrigadas. E aí o Ceará se encontra nessa situação dúbia, ou dupla. Ele deve ocupar o seu potencial para a agricultura irrigada, para distribuir oportunidades, mas, dada a restrição de água, perdeu 20 mil hectares, perdeu renda, perdeu possibilidade de buscar uma sociedade mais igualitária através da produção de alimentos. E o momento que a gente vive no país é um setor, o agronegócio, eu costumo dizer, que se é a hora do agronegócio, na verdade, é a hora do agronegócio irrigado. É a hora de a gente voltar ao melhor ano da história da agricultura irrigada, quando o país incorporou 270 mil novos hectares irrigados. Há 3 anos nós estamos estacionados no patamar de 200 mil novos hectares. Mas com a crise hídrica que a gente vivenciou em 2013, 2014, nós viemos a 170 mil. Então, a roda da economia ela está girando mais lenta também dentro de um setor fundamental, que é o que coloca a segurança hídrica ou a sustentabilidade do negócio de produzir alimentos. Então, nós vivemos com escassez ou sem escassez de água, a necessidade de uso da água de maneira mais eficiente. E para que a gente tenha essa visibilidade, a gente tenha esse convencimento, a área de hidráulica e irrigação da Unesp, que eu coordeno, tem desde 98, desde 89, empreendido campanhas e ações que visam democratizar o conhecimento e a informação ligado ao uso da água. Não só na agricultura, mas também em todos os setores, seja indústria, agricultura, de modo a preservar o meio ambiente e garantir a potabilidade dessa água. Esse estudo é conhecido, já foi citado. O Ceará tem um potencial de 300 mil, 500 mil hectares com base em solo, ainda que a Agência Nacional de Água fala que esse potencial é de 300 mil. Não importa. As ações que têm que ser empreendidas no Ceará, elas vão na direção de recuperar os 20, crescer, ou seja, atingindo os 300, e se fizer bem feito a lição, podemos chegar nos 500. Então, nós temos como? Nós temos esse potencial aqui, 300, 500, como queira, e nós temos que expandir. Quando eu não tenho restrição de água, a ação é de uma maneira. Agora, quando a restrição de água ela é presente, manter a área irrigada e não deixar diminuí-la é o grande desafio. E aí, numa situação dessa, se inverte um pouco aquilo que a gente costuma ensinar aqui em São Paulo para os nossos alunos. Nossos alunos aqui de São Paulo não sabem o que é um perímetro irrigado. Todo o enfoque que a gente ensina em sala de aula é o que nós chamamos de irrigação on-farm, onde critérios econômicos baseiam toda a decisão. Porém, quando a gente olha para o nosso Nordeste, regiões semiáridas, o desenvolvimento econômico ele exige que tenhamos perímetros ou distritos de irrigação. E toda uma gama de atividades complementares tem que ser pensada conjuntamente. E, principalmente, critérios sociais norteiam esses investimentos.
e essa necessidade de fazer essas áreas produzirem. Nós não somos como os Estados Unidos, que áreas desérticas, ou eles têm a tradição de fechar a área. Fecha a área. Não tem ninguém aí. Não. Nordeste brasileiro, semiárido, que tem gente em todo lugar. Então, o que nós temos? Eu gosto muito de comparar o Ceará à Califórnia. A Califórnia, se fosse um estado, era do tamanho do Brasil, ou maior. A restrição de água se assemelha muito à Califórnia. Então, ela tem muito para ensinar para a gente. E quando a gente olha, né, para o Ceará e os seus perímetros ou distritos de irrigação, eles também têm a convivência com as propriedades privadas de diferentes tamanhos, de diferentes áreas. Então, ações diferentes devem ser feitas do poder público para que o uso da água ou para que a produtividade da água aumente substancialmente, tanto em propriedades privadas como os perímetros dos distritos de irrigação. Eu gosto também dessa frase que a gente encontra em Las Vegas. What happens in Vegas, stay in Vegas. Por que eu gosto disso? E ela não se aplica às propriedades privadas, e ela não se aplica, no caso do Ceará, aos perímetros. O desperdício da água, o mau uso da água não fica na sua propriedade. O problema se estende para outros que possam ser privados desse bem maior, fonte de vida. E como é que a gente vai melhorar o uso da água? Serviços de assessoramento ao irrigante. E esses podem ser privados ou podem ser públicos. E esses podem ser ativos e esses podem ser passivos. É nisso que a gente começa a conversar a partir desse momento. Serviços passivos, eu vou usar como exemplo o que a gente faz na Ilha Solteira. Serviços ativos eu deixei para trás, deixei para depois, é um grande exemplo, é o CIMES na Califórnia. E o que diferencia esses sistemas ativos e passivos? É a maneira como a gente atua junto ao irrigante. Os serviços ativos no Brasil, eles são identificados como as empresas prestadoras de serviços em manejo de irrigação. Mas o governo pode ir fazer parte disso também, ele especialmente nos distritos dos pequenos, das pequenas áreas. O governo pode ter serviços ativos e deve ter serviços ativos no ambiente de restrição de água. Eu não me vejo coordenando um serviço ativo, passar de um patamar de serviço passivo, como vocês vão ver, como a gente faz, para um serviço ativo aqui em Ilha Solteira. Porque a água não é uma restrição. Então, cabe a nós, governo, dar o subsídio para o desenvolvimento de profissionais se capacitarem para levar à frente a mensagem do uso eficiente da água e a elevação do patamar de produtividade de água. Mas não basta. Esses serviços de assessoramento aos irrigantes, ele passa pela identificação das áreas irrigadas, avaliação de sistemas, como eles estão distribuindo essa água, se é um bom projeto, se dá para melhorar, aonde é que está escapando a água, mas passa primariamente, ou um componente muito forte de treinamento constante e estruturas de divulgação. A transformação de dados em informação. Portanto, serviços de alerta e monitoramento e do agrícola ambiental são fundamentais e complementares, que passam a ser a base. Por isso eu falei que a gente vai falar de manejo via atmosfera. E a pesquisa aplicada à geração de dados bases e coeficientes que permitam a gente fazer a irrigação de forma extremamente eficiente. Eu vou passar um pouco rápido aqui, planejando a irrigação, mas está aí, a tela para quem depois quiser se debruçar um pouquinho sobre isso. É um fluxograma de trabalho de planejamento, onde se define conforme a quantidade
de água disponível, programas, ações e metas, e parto direto para a comunicação, que eu acho que é a chave. A comunicar, tornar comum, partilhar, participar, é um grande desafio. Mudar a cabeça, a mentalidade de sequeiro. Agora eu estou falando para o Brasil inteiro, não estou falando só para o semiárido. Mudar a mentalidade de sequeiro, né? Aquela que, nas escolas de agronomia, em que acha que vai chover na hora certa e na quantidade certa, é um grande desafio. Começa em sala de aula, mas todos os stakeholders, todos os participantes da cadeia da agricultura irrigada deveriam se preocupar com a comunicação. A gente tenta fazer isso, a gente já falou, né, em vários eventos, várias ações e várias campanhas em que mostra que a água nós não queremos esperar acabar para poder começar a economizar, né? Então, sabendo usar, use água inteligentemente. Como é que a gente faz isso? Eu começo a falar agora da Unesp, da área de hidráulica e irrigação da Unesp Ilha Solteira, que a gente coordena. A gente tenta juntar, otimizar recursos em que ensino, extensão e pesquisa andem juntos. Ilha Solteira, para quem não sabe onde fica, é bem aqui, no começo do estado de São Paulo, ó, bem aqui, tá? Na divisa com Mato Grosso do Sul, a partir de Ilha Solteira, com o uso da irrigação, representado pelas gotas. Nossa equipe tenta dar contribuição na modernização da agropecuária do país. A gente falava antes do estado de São Paulo, mas se a gente está falando com o governo do Ceará, o povo do Ceará, nós estamos, então, podemos expandir isso. E o nosso histórico de comunicação é um histórico baseado na internet. Em 98, a gente cria um canal de conteúdo, o canal da irrigação, em que a gente começa a fazer essa sinergia entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a democratizar o conhecimento e a informação e praticar a transparência de ações. Em 2010, é instalada a Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, que é uma rede de 9 estações padronizadas que, além de apoiar a pesquisa, ela divulga a cada 5 minutos todas as variáveis climáticas e com atualização de 1 hora a evapotranspiração de referência, base para o manejo da irrigação. E outros canais que a gente opera, cada um com uma linguagem diferente, para atingir o maior público possível que se interesse pelo uso da água, né? Então, basta no Google escrever irrigação Unesp, a gente vai cair nesses diferentes canais, né? A rede agrometeorológica é montada em 2010, em 2011, 1 de janeiro de 2011, entra no ar o canal Clima da Unesp, que é a parte visível da rede agrometeorológica do Noroeste Paulista. Então, essas estações são padronizadas, os dados chegam no núcleo de apoio computacional à irrigação, é processado, aqui vai para descontrair um pouquinho, eu sou Hernandes, eu sou tangerino, mas eu sou Hernandes é espanhol. Isso foi uma gozação muito grande aqui, né? Os colegas falando que eu reneguei a minha espanholice, quando, na verdade, eu fiz um telhado invertido, quando todo mundo faz assim, a gente fez assim, porque esse é o único laboratório, o único prédio da Unesp que guarda água de chuva para ser usado no entorno do laboratório, em que a gente utiliza para as aulas práticas. Então, nós contamos com os alunos, os nossos estudantes, para a manutenção toda essa estrutura de sensores padronizados, que coletam informações climáticas a cada 10 segundos e disponibiliza do que democratizar o conhecimento e a informação, oferecendo esses dados. Estamos às diferentes plataformas da internet, que a gente não dá tempo, senão eu ficaria mais... a área de hidráulica e irrigação ela está inserida em todas as plataformas presentes, e
A partir do canal da irrigação, que está lá desde 1998, essas plataformas se comunicam e a gente conquistar o público mais amplo possível, porque a gente acredita que quanto mais pessoas, quanto mais a sociedade entender o papel de fonte de vida da água, tanto melhor para todos nós. O tema é manejo da irrigação, esse é o canal Clima da Unesp, e em que a gente busca, como a gente falou, democratização do conhecimento da informação, e os dados são oferecidos de forma livre e gratuita. O que isso significa? Que você não precisa pedir para ninguém para pegar esse dado e não precisa pagar por esse dado. Então, você leva todo o banco de dados ou ao irrigante. O que interessa? Interessa a evapotranspiração que aconteceu naquele dia, né, para ele começar a sua irrigação. Então, esse dado ele é disponibilizado na região, isso é evapotranspiração de ontem. E aqui eu chamo a atenção, isso é ontem, isso é ontem. Eu chamo a atenção da importância da rede agrometeorológica. Ontem, o dia foi mais tranquilo, mas veja bem, dentro de uma área de 4 milhões de hectares irrigados, eu tenho uma evapotranspiração de referência de 2,9 até 4,3. Então, como é que eu faço para fazer o manejo da irrigação se eu preciso da evapotranspiração de referência? A gente começa em Ilha Solteira com 2 estações, Ilha Solteira e Marinópolis. A diferença deu 0,3 milímetros. Mas agora, no meio delas, eu tenho 3,7. Então, 3,1 menos 3,7, nós estamos falando de 0,6 milímetros por dia. Isso é muita água? É muita água. Eu errar para cima ou para baixo em 0,6, eu estou falando de 6 mil litros de água por hectare no único dia. Então, conhecer a evapotranspiração de referência é a base de todo o manejo da irrigação. Por que é difícil isso? Porque eu tenho que fazer diariamente. Todo dia eu tenho que olhar quanto foi a evapotranspiração. E eu vou pegar essa evapotranspiração daquele dia e eu vou multiplicar pelo coeficiente de cultivo correspondente àquele dia após a semeadura daquela cultura. Escolher o coeficiente certo. Eu não posso, aqui eu tenho milho ciclo normal, de 150 dias, e aqui eu tenho um milho mais precoce. Há um deslocamento dessas curvas, portanto, se eu tenho a evapotranspiração de referência bem precisa, um serviço de assessoramento ao irrigante, passivo. Por que passivo? Porque o dado está lá. O que você vai fazer com ele é problema seu. A gente cuida de colocar essa informação à disposição para você pegar e fazer bom uso, seja para irrigação, seja para projetos ambientais. Nós estamos falando de dados climáticos como um todo. Mas eu escolho o coeficiente errado, o que eu fiz? Eu acabei de escolher, de calcular, de estimar a necessidade de água da minha cultura de forma equivocada. E ainda que a conta esteja certa, agronomicamente, nós não estamos num compasso perfeito. E eu tenho que, então, prover essas informações para que, a partir daí, retirada da água, evapotranspiração da cultura, menos o que eu tinha ontem, eu tenho todo a minha conta corrente do armazenamento de água no solo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Serviços ativos fazem isso. Serviços passivos prover as condições para você fazer esses cálculos e você ir até o ponto final da prática. O que mudou nos últimos anos? Trocamos uma crise hídrica pela maior crise de chuva dos últimos anos. Nunca se vendeu tanta estação meteorológica e sensores de solo como... Mas a gente sabe usar isso, por isso que a gente volta para o treinamento, a capacitação.
Temos essa retomada, eu chamo de retomada porque a gente saiu dos 130, 170 mil hectares e fomos para 200, mas estamos estagnados em 200 mil hectares. 2020 vai ser o grande ano da agricultura irrigada, e 21 vai continuar sendo. O que não mudou é a necessidade de se entender e capacitar tecnicamente para se fazer a aplicação de água no momento na quantidade certa, também conhecido como manejo da irrigação. Isso é um maior desafio. E a adoção, o conhecimento de novas tecnologias estão associados ao avanço e barateamento da eletrônica, especialmente da internet das coisas. E a necessidade da pesquisa prover dados, informações ligadas aos dados bases, né? Os dados base para que a gente possa fazer o manejo da irrigação. Como a gente divulga isso? Né? A gente usa aqui, a gente tenta ganhar, inclusive, a imprensa, o que a gente chama de democratização do conhecimento e da informação e a transparência de ações. Para quem? Para irrigantes? Não. Para irrigantes, para estudantes, para pesquisadores, para dona de casa. Mas o que a dona de casa tem a ver com o serviço de assessoramento irrigante? A base, as estações, a rede meteorológica está lá. Se ela quer saber qual é a temperatura nesse momento, está lá. É só dar um clique. Se eu quero projetar um sistema de irrigação, o dado está lá. Se eu quero receber um seguro porque choveu demais e o banco me exige uma comprovação que choveu para caramba, está lá de forma livre e gratuita, para que basta imprimir e entregar. Está com o papel timbrado. E eu chamei aqui de eventos climáticos extremos, esse é um exemplo. A gente tem pico, a gente tem a demanda normal do canal Clima, estou falando essencialmente do canal Clima agora, mas toda vez que chove demais, esfria muito, ou batemos nos 40 graus, a audiência aumenta. Esses são todos os canais da irrigação. A gente tem aqui um patamar de 37%, 38% deles. De todos os canais é representado pelo canal Clima. Isso deixa a gente bastante contente, né? Porque a gente conseguiu fazer com que mais gente viesse até a Unesp para buscar essas informações. O ano passado, a gente fechou todos os canais com 1.411 visualizações de página por dia. Isso o Pode Irrigar, que é o podcast, que o Erildo falou, o YouTube, que são pouca audiência, vamos dizer assim, está, o canal Clima e o canal da irrigação, que tem aí 80%, né, de toda a nossa audiência. O blog, ele está, de maneira geral, blogs têm caído a audiência, mas isso é a maneira como que a gente se comunica. E como é que a gente avalia isso? A gente tem métricas para saber se o nosso trabalho está bem feito, de comunicação. Número de visitas, páginas visitadas, tempo médio por visita, número de seguidores, novos visitantes. Todos esses primeiros a gente tem que crescer. A taxa de novos visitantes não é legal crescer. É legal manter, proporcionalmente. Porque, senão, o cara vem e vai embora. E isso vai vir em cima da taxa de rejeição, que a gente busca sempre baixar isso. O que é uma taxa de rejeição? É aquele cara que vem, dá um clique e vai embora. O que é uma taxa de rejeição? É aquilo quando o cara fica, o internauta fica menos que 40 segundos dentro da página. A operação das redes... Mas os 10 minutos você consegue, mestre? Consigo. Obrigado. A operação da rede e dos canais de comunicação estão sofrendo com a pandemia em 2020, por uma razão simples. Quem opera tudo isso são os nossos estudantes. E os nossos estudantes estão em casa. Então, nós estamos com manutenção essencial só, estamos com menos provimento de informações, de novos conteúdos, mas isso é importante para a gente destacar, porque aí tem universidades, a importância da participação dos estudantes nesse processo. Nós não temos nenhum profissional trabalhando
né, na manutenção disso. E esses estudantes têm um aprendizado tácito. Né, e quem financia isso? O governo do Estado de São Paulo, a Unesp, né, como um todo. Vamos lá. E a pesquisa? Onde é que nós temos que chegar? A pesquisa, ela deve trazer esses coeficientes. Ela deve se dar de duas maneiras. Né? O primeiro deles é trazendo a pesquisa, né, dos coeficientes de cultivo para as diferentes culturas, utilizando aí técnicas micrometeorológicas ou sensoramento remoto. Da mesma maneira que esses novos híbridos, novas variedades, a gente tem que conhecer o sistema radicular e o comportamento da extração de água. Então, a pesquisa tem um papel muito importante, né, na determinação, aqui são diferentes coeficientes, diferentes metodologias para se obter os coeficientes de cultivo e, assim, estimar a evapotranspiração da cultura, para que a gente possa colocar, então, a água no momento e na quantidade certa. Bom, então, esse é o papel que a gente espera da pesquisa, né, e, de alguma maneira, é associado a governo. Né? E os sistemas ativos? Bom, tudo que a gente faz, a gente tem como base um sistema ativo, que é o que a gente fala que se assemelha ao Ceará, que é o CIMS, o California Irrigation Management Irrigation System. Ele faz tudo isso, mantém uma rede agrometeorológica, mas te dá a informação da evapotranspiração da cultura. Ou seja, ele interage, e isso é fundamental dentro do ambiente de restrição. E isso que eu acho que deve ser o caminhamento do Ceará, dos órgãos de governo, para poder assessorar os irrigantes, especialmente os lotados dos perímetros irrigados. Uma rede agrometeorológica com informações interagindo com o irrigante. Para vocês terem uma ideia, o CIMS, na Califórnia, no estudo, ele permitiu uma economia de até 20% da água aplicada, 23% no aumento da produtividade, 28% do aumento da qualidade dos produtos, que se assemelham muito ao Ceará, porque com restrição de água nós temos que trabalhar como as flores. Nós temos que colocar mais produtividade por área e mais produtividade por metro cúbico aplicado. E olha que interessante, esse sistema da Califórnia custa 880 mil dólares por ano. Mas só por esses indicadores, só por esse incremento, os irrigantes tiveram 64 milhões de dólares. Se aplica o imposto nisso, a Califórnia decidiu não cobrar por esse serviço que ela oferece. Bom, isso é importante? É importante porque, olha aqui, eu trago números. Né? O manejo da irrigação, além de ter água para todos, você tem acréscimo de receita se você comparar ao bico da botina. Quando eu faço metodologias diferentes, como eu falei agora há pouco, diferentes metodologias para se estimar a evapotranspiração da cultura, mas quando se compara a produtividade do irrigante, que usa o bico da botina, eu tenho um acréscimo de receita. Então, eu tenho preservação do meio ambiente, eu tenho preservação, ganho de receita, e com isso, distribuição de maiores oportunidades. Os benefícios de uma rede ativa estão listados aqui. Para poder ilustrar isso, a gente copiou também. A gente tem um mapa da evapotranspiração de referência das zonas homogêneas de evapotranspiração da Califórnia. Isso permitiu com que a Califórnia tirasse de 200 para 140 estações meteorológicas, manutenção mais barata, sem alterar a qualidade do dado oferecido. Aqui na nossa região nós temos 4 regiões homogêneas de evapotranspiração. A rede permitiu isso, e o desafio a ser vencido é exatamente a expansão e a manutenção da agricultura irrigada, ou da área irrigada. Para isso, comunicação, treinamento,
uso da internet, eventos. E aqui eu destaco o trabalho que o Ceará tem feito. O Ceará tem sido protagonista nessa disseminação do conhecimento, da informação, não só a nível do Brasil. O Ceará irriga muito pouco, 70 mil hectares. Estados que têm as maiores áreas irrigadas não lideram, não são protagonistas dentro do processo de disseminação de conhecimento e informação ligado à agricultura irrigada. E o Ceará faz isso não dentro das suas fronteiras. Ele vai para o Chile, ele vai para a Califórnia, ele vai para a Espanha, ele interage de maneira muito harmoniosa com os principais pesquisadores do mundo. Mas faz também treinamentos fora do estado, levando essa mensagem. A chuva é algo que a gente tem que ter em cada propriedade, a gente tem a preocupação com a manutenção dos sensores, a gente tem que ter a disseminação realmente do conhecimento, da informação, o treinamento, para que estações agrometeorológicas não sejam mal instaladas. Essas estações devem ser representativas e devem ter padronização. O manejo da irrigação ele é apontado como uma das ações contra o aquecimento global. O manejo parte da necessidade da avaliação do sistema de irrigação. E o Ceará já plantou a semente. O Ceará tem uma condição muito boa de interação entre as diferentes entidades dentro da criação e da integração de sistemas de alerta e monitoramento hidroagrícola ambiental, unindo os diferentes órgãos, seja do Estado, seja federal ou as entidades privadas, para fazer toda essa comunicação e levar e transformar dados em informação. Para encerrar, não basta só, é por isso que eu coloquei aqui o sistema de alerta e o portal hidrológico. Então, a gente tem que saber onde a irrigação está, quanto a gente tem de água, esse é o sistema americano de monitoramento da oferta de água corrente nos diferentes mananciais. A gente tem que ter as estimativas da evapotranspiração e a gente deve interagir com os nossos irrigantes. É isso. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer. Agradecemos ao professor Fernando Tangerino. Obrigado aí por ter abreviado o final a sua apresentação. Brilhante apresentação, por sinal. E você realmente mostra que conhece não só o assunto, como também conhece muito bem aqui o nosso Ceará. A gente dá logo sequência, então, na apresentação. Eu queria só fazer um pequeno registro, fazendo esse papel que o secretário fez outra vez, que é a presença da AT2. Para mim, só tem 3 perguntas. Eu queria citar as 3 perguntas e, na mesma ordem, já estamos com 2 horas e quase 2 horas e 20 de live, então está ficando muito esticado. Eu queria ler as 3 perguntas e, na mesma ordem, alguém já comenta alguma coisa na pergunta e já faz a despedida para a gente poder partir para o encerramento. Vou ler as perguntas, então. São perguntas... A Regina, que é lá do IBGE, Regina Dias, ela pergunta: bom dia a todos. Sempre ouço falar que o Ceará é referência na gestão de águas. O que vocês dizem sobre isso? Talvez o João Teixeira e o professor secretário possam comentar. O Éder, ele pergunta: bom dia, como podemos levar ao pequeno agricultor, essa bem focada, o pensamento de que o manejo da irrigação, professor Tangerino, é de suma importância para as áreas de plantios dele? E uma pessoa lá do Distrito de Jaguaribe-Podi, que está identificado aqui como computador 11, não aparece o nome da pessoa, diz: nós do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Podi gostaríamos da possibilidade de uma parceria junto ao governo do Estado, isso está dirigido para o secretário Silvio, para trabalhar esse tema de uso eficiente da água. Nós já trabalhamos com uma estação meteorológica, mas precisamos capacitar o produtor no uso consciente. Precisamos também uma avaliação do sistema de irrigação do perímetro, visto que muitos sistemas têm mais de 30 anos de uso, sendo
e muitos deles necessário trocar equipamentos por peças mais eficientes. Além do equipamento para maior eficiência de água, hidrômetro, medidores de vazão de canais, regulador de pressão, para que possamos ter a distribuição melhor da água. Esse é um representante do DIGE que não diz o nome porque está só com o computador. Então, o professor Tangerino tinha pedido para falar logo, até para comentar sobre o Teixeira, e talvez possa comentar sobre o pequeno produtor, seguiria com o secretário Silvio e depois o João e o Adonias, já nas palavras finais, considerando que nós já estamos a 2h20 praticamente de live. Professor Tangerino, por gentileza. Das outras pessoas foram muito mais elogios e a gente aqui já agradece muito, porque para o grupo de palestrantes tem muitos elogios, pessoal. Vocês realmente fizeram apresentações brilhantes e os elogios merecem ser destacados. Perdão, professor Tangerino, você agora está com a palavra. Ok, obrigado, Erildo. Eu fiquei tão à vontade no começo que eu não citei nominalmente todos os participantes aí, porque eu me sinto quase um cearense, né, em casa. Então, o Domingos citou aí, né, a gente viu o sofrimento, sofremos junto lá, né, contemporâneos lá na Exalc, enfim. Eu pedi para comentar do Teixeira, eu vou chegar no pequeno, que vai junto com fazer um contraponto, um complemento até o que o Adonias colocou, né? O Teixeira me deixou saudosista, viu, Teixeira? A hora que você falou do Catife, eu comecei minha carreira aqui, cara, com o Catife, o primeiro financiamento que eu tive de melão aqui, né? Então, era o Catife, né? E na microaspersão tinha um CIMAB, uma empresa do Rio de Janeiro. Foram as duas, os micro aspersores, né? Então, comecei, aguçou meu senso, o saudosismo aqui. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta do Éder. Eu fiz o enfoque, eu tentei mostrar o que a gente faz, porque eu acredito que o setor público tem que dar uma contribuição. Os laços dele, o uso do recurso público, ele é melhor quando você vai no assessoramento com base na atmosfera. Tá? Isso não quer dizer que ele é o melhor controle ou método de manejo. O melhor é aquilo que melhor se adequa. Né? Nós tivemos aqui, com a uva, eu não posso, é muito difícil eu explicar evapotranspiração de referência, KC, evapotranspiração da cultura, armazenamento de água para um produtor de uva. Mas é absolutamente factível, a gente já teve trabalhos desse, né, eu colocar um tensiômetro ali ou qualquer sensor hoje, né, e que eu não explico para eles as coisas difíceis que tem por trás disso. Modelo de Wagenknecht, não, simplesmente falo para ele o seguinte, olha, chegou nesse ponto, é hora de irrigar. Mas espera aí, o nível de ATER, de assistência e transferência de tecnologia, vai nesse nível de produtor que o Estado vai inferir, porque quando a gente for para o manejo via solo, tem duas condições fundamentais, obrigatórias, representatividade, e a representatividade ela é feita pela avaliação obrigatória do sistema de irrigação, não vale a lâmina de projeto ou a ficha de projeto, porque eu tenho que saber onde está caindo a lâmina média, e eu tenho que instalar no meio das raízes. Por isso que eu tenho o próprio desenho do Adonias, um de decisão, um sensor de decisão e um de controle. Então, as coisas são complementares e nunca excludentes, mas o papel do Estado, para mim, ele é melhor, ele é mais eficiente se ele prover as informações e o treinamento para que haja eficiência nesse uso da água. O próprio trabalho que o Silvio citou, de indicadores de desempenho lá do DIBAL, mostra a dificuldade e a necessidade de treinamento, já que os indicadores econômicos e técnicos são muito diferentes dentro do mesmo perímetro. Então, a ATER é fundamental, o treinamento, a capacitação, e eu teria muitas outras coisas aqui para colocar, mas não vou, mas só vou fechar com o Teixeira. Teixeira, você fala do caju, eu estou surpreso, né? Mas eu gostei quando você fala do caju, porque a bola da vez é o avocado, né? O avocado você pode comer ele doce, salgado, eu com o Silvio, o Fábio está aí junto também, nós vimos que a cultura
mais rentável em termos de receita líquida para o produtor na Califórnia hoje é o avocado. E a prova disso é que culturas de laranja, de citros, não tem cerca, mas culturas de avocado têm uma cerca, mesmo que vagabunda, mas ela é demarcada com cerca porque a legislação americana é muito forte. Você pulou para o lado de dentro, sem autorização, você pode se lascar. E a cerca demarca isso. E aí, fechando com o que a Adonias falou, tem gente que vem do Mato Grosso, a comparação com Cristalina e com o Ceará, cada local tem a sua forma mais adequada de se fazer o manejo da irrigação. E uma correção, Teixeira, nós devemos nos orgulhar. Do mesmo jeito que eu abro e eu falo da importância do Ceará como protagonista na discussão com a agricultura irrigada, as empresas de manejo da irrigação que tem no Brasil, ele exporta tecnologia para o mundo, ela não entrou com os pivôs centrais, nasceu dentro das universidades. Manejo da irrigação da forma econômica, nasce professor Everardo Mantovani em Viçosa e professor Reimar Carlesso, na Universidade Federal não é no Rio Grande do Sul, é de Passo Fundo, não. Santa Maria. Santa Maria. E hoje exporta tecnologia para o mundo todo, usando a internet. Obviamente, ganhou escala, porque focaram na atmosfera, e aí os pivôs centrais deram essa escala para que eles pudessem tornar empresas globais hoje. Hoje, essas empresas oferecem serviços fora do país de manejo de irrigação. Tudo é transferência de tecnologia, tudo é conhecimento, tudo é encontrar o seu nicho de mercado e, com isso, ser feliz. Econômica e socialmente. Obrigado, professor. Eu, antes de passar para